por aí quem pense que o rock está morto. Mas para a Freak Company, ele está mais vivo do que nunca. Flávia Estela, Gerran Gabriel, Henrique Uti e Atos Filigói formam a Freak Company, banda que lançou recentemente o seu primeiro EP, gravado em Los Angeles, Califórnia. Eu conversei com eles no Black Bridge Studio, em Campinas, onde a banda estava ensaiando, e o papo você confere agora. Vocês lançaram o primeiro EP de vocês agora no último dia 26 de agosto e eu queria saber um pouquinho desse processo de produção e de gravação, como é que foi? Foi excelente, a gente conseguiu gravar ele totalmente analógico, que é uma coisa que praticamente não acontece mais hoje em dia, né? A gente gravou sem nenhum tipo de plugin ou computador, nada. Foi direto na mesa, pro rolo mesmo, e tudo ao vivo também, né? Todo mundo na mesma sala tocando, só ela colocou as vozes depois, né? Por causa da zona que é o nosso som, né? E isso normalmente não acontece também? Isso de todo mundo não, tocar geralmente junto? o pessoal acaba gravando separado todos os instrumentos e a gente ensaiou mesmo para conseguir chegar lá e fazer as faixas ao vivo mesmo. Foi muito legal. Até porque a gente teve 12 horas para gravar o EP inteiro. Então a gente teve que fazer assim de uma vez, para eu colocar as vozes depois, para ter mixagem ali no mesmo momento. Sim. E essa gravação toda analógica, ela foi feita onde? Foi no 606 em Los Angeles, né, que é o estúdio Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters. Caramba! A gente participou de um leilão e conseguiu arrematar os 2 dias. Dividimos com uma banda de amigos nossos, roubando. E cada um teve 12 horas de estúdio para fazer o seu EP. Eles também fizeram 4 músicas, a gente fez 4 músicas e o resultado foi bem legal, bem satisfatório. E fica lá em Los Angeles, Em Los né? Angeles. Já a gente vai falar um pouquinho dessa viagem deles também pra Los Angeles, tocaram em vários lugares icônicos, né? Foi bem legal. bacana, foi legal. O EP foi produzido por Luiz Granja Venturim, que operou um equipamento histórico, usado por bandas como Nirvana, Queens of the Stone Age e Foo Fighters para a gravação da banda. A forma perfeita para mostrar o espírito da Freak Company. Bom, nós gravamos esse EP do Freak Company no estúdio 606, que é de propriedade do Dave Grohl. Pra quem não conhece, é o líder do Foo Fighters, cujo qual a banda é muito fã, eu também. Então pra gente foi uma experiência, assim, super legal a gente poder estar lá nesse estúdio que é lendário, cujo qual conta com uma mesa Neve 8028, que foi de propriedade do estúdio Sound City. E esse estúdio é um estúdio mais do que lendário, onde foram gravados discos como Nevermind, Holy Diver do Dio, Death Magnetic do Metallica foi gravado lá. E foi uma experiência maravilhosa a gente poder gravar nesse ambiente. Foi divertidíssimo, a gente chegou de manhã lá, a gente teve um dia excelente de gravação. Fora a experiência de poder gravar no rolo, né, que eu acho que isso muda bastante coisa. Pra quem não sabe o que é o rolo, a gente hoje grava em sistema digital Pro Tools, antigamente se gravava em fita magnética de 2 polegadas. E lá a gente pôde ter essa experiência, o que possibilitou que a gente fizesse um negócio bem, vamos dizer assim, bem cru, como se a banda tivesse livre no ensaio, relax, para poder fazer um som bem orgânico, um som bem real. Então a gente gravou todo o instrumental ao vivo, depois a gente fez um overdub com as vozes da Flávia, e por último a gente teve 1h30 para mixar 4 músicas, que foi um tempo recorde, assim, porque a gente teve que correr, a gente tinha limite de hora no estúdio. E a Freak Company, ela existe há quanto tempo? Já tem 5 anos essa banda. 5 anos. Isso, a gente começou a banda para fazer uma proposta de cover bem diferente, assim, que fosse mais o que a gente ouve, não tanto talvez o que a galera tá acostumada a ver de uma banda cover. E aí ao longo do tempo a gente sentiu a necessidade de fazer um som nosso, né? Até por ter muita afinidade e tal. E há uns 2 anos mais ou menos que a gente começou nessa pegada autoral mesmo. Legal. As suas músicas autorais, elas são todas escritas em inglês, né? Isso. Como que é esse processo de composição de músicas em inglês e o porquê dessa escolha? Eu acho a escolha porque a gente tem mais afinidade pelos sons que a gente ouve, né? Pelas nossas influências. Então acaba tendo um pouco mais de afinidade. E Henrique morou fora também, ele é um cara que escreve as letras comigo. Então, assim, tem tudo a ver com a gente, né? Com o que a gente ouve, influências e tudo mais. Vocês trabalham bem juntos? É o jeito que a gente funciona melhor, que a gente achou, assim. Legal. Rola muito traz uma ideia de casa e vamos trabalhar junto, mas geralmente a gente senta a bunda e toca todo mundo junto mesmo. E rola. Rola. A banda funciona muito assim, ao vivo, tudo
bem, sei lá, qual que é a palavra. Fluido. Na verdade, a gente partiu pra fazer um som autoral por isso mesmo, pra funcionar mesmo. A gente, na época que fazíamos cover, né, a gente meio que lapidava pro nosso jeito. Então... Nunca tocava música igualzinha a pessoa. Sempre dava um A gente toquezinho sempre autoral colocava dentro do a nossa cara, né? Acaba combinando muito quando senta pra tocar e a vibe é muito junta de todo mundo, Sempre né? dá certo, Sempre né? dá certo. A gente é muito amigo faz muito tempo, Exato. já antes de ter a banda. O processo de criação não é padronizado, assim. É. O que é padronizado é que sempre funciona todo mundo junto, mas a criação mesmo é bem bagunçado. Eu acho que a ideia da banda, assim, é um esquema mais cru, assim, sabe? Guitarra, batera, baixo e fazer de um jeito que nem o Jean comentou, é ao vivo, né? É do jeito que sai. Até mesmo a gente gravou o EP, não só porque tinha só 10 horas pra gravar, mas também porque a gente queria fazer esse esquema ao vivo, assim, né? Que é o esquema que se fazia na década de 70. Os caras vão lá, gravam ao vivo no estúdio, capta aquilo lá, no máximo grava a voz separado e tal. Mas geralmente gravava junto, né? A total intenção, porque Mas a intenção é essa. a banda é voltada a isso. Não é nem voltada tanto pro EP, pra você. O nosso propósito de banda é fazer show. Então a gente quis gravar um disco que e o ficasse EP com cara soa de show. como Queriam show, mostrar né? isso no trabalho de vocês. Isso, exatamente. E eu queria saber um pouquinho da influência de vocês. Quais são as suas maiores influências? Nossa. De cada um, né? Porque você com certeza tem influências mais vocais ou Ah, não? sim. Led Zeppelin. E pior que até que não, a Flávia gosta muito de guitarra. É uma vocalista que gosta muito de guitarra. Da banda em geral, então, quais são as influências? É bem complicado falar sobre isso. Eu acho que a gente gosta de bandas bem autênticas, assim. Não é coisa tão... Desde Led Zeppelin e Black Sabbath, que é o que a gente sempre bate na tecla, que é o que a gente talvez soe mais parecido, até coisas muito mais novas, desde Nirvana, Queens of the Stone Age, Foo Fighters, até Royal Blood, bandas que surgem cada ano surge uma banda legal que você acaba ouvindo e você absorve Se isso. absorve, Não tem como. Influencia muito a composição de vocês? Muito. Com certeza, legal no que- momento que você tá ouvindo um som tal, você acaba compondo um negócio muito mais nessa praia, porque é a vibe que você tá, é diferente, né? E o legal é que a gente troca bastante também som, né? Sei lá, antes a gente ouvia uma coisa e tinha vontade de escutar coisas novas. Então, por exemplo, sei lá, nunca tinha ouvido Queens of the Stone Age, foi o Atos que me apresentou. Você acaba absorvendo Acaba por trocando. osmose que o amiguinho O amiguinho do lado e gosta. quando você né? menos percebe, você tá Você já tá inserido gostando naquilo. também, né? Pirando. Ai, que bacana, gente. Bom, meu papo aqui com o Freak Company só tá começando. A gente ainda vai falar sobre viagem, sobre pra Los Angeles gravar o EP deles. E vou contar já um pouquinho pra gente sobre como foi esse processo.